Eu aposto. Ah, não, crente não aposta. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que você acha que esse pecado da mulher é sexual. Fala, malta. Voltando aqui novamente a mais um vídeo aqui com a gente. E a gente vai falar hoje sobre verdades bíblicas. Então, Kleber, o assunto de hoje não é tão polêmico. Talvez. Será? Não sei. Então, do que a gente vai falar hoje? A mulher adúltera. A mulher adúltera. Eu aposto. Ah, não, crente não aposta. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que você acha que esse pecado da mulher é sexual. Concorda ou não? Você aprendeu sobre isso? Eu também acredito. Vamos pegar o texto. Vamos ler o texto. Vamos lá. João 8, a partir do versículo 1. João, capítulo 8, a partir do verso 1. Jesus, entrando, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, pois, o que dizes? Pois, na lei. E a lei? Que lei é essa? Que lei é essa? Para entender sobre a lei, vamos ler a Própria lei. própria lei. Levítico 20, 10. Levítico, capítulo 20, no versículo 10. É a lei a que os homens estavam a se referir para Jesus, certo? Pelo menos é aquilo que a gente acreditava antes. Certo, Kleber? Certo. Boa. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero, ou seja, o homem, e a adúltera, ou seja, a mulher. Interessante. Por que levaram só a mulher, então? Pois, se ela foi pega em flagrante. Adultério? Cadê o homem? Por que não pegaram o homem? Exato. Vamos continuar lendo, então. Boa. A gente vai para onde? Deuteronômio. Para lei. É, que tá em Deuteronômio. Deuteronômio 22, 22. Boa. Capítulo 22 e versículo 22, que vai dizer o seguinte: Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, ou seja, com duas mulheres, assim eliminarás o mal de Israel. Ou seja, todos morreriam, todos seriam eliminados. Então, a lei de Moisés ela é clara quando diz sobre o adultério como nós conhecemos, né? O pecado sexual, o adultério sexual. Sim. Que toda vez que alguém for pego em flagrante ou for pego adulterando, essa pessoa que adulterou e a outra pessoa também que participou do adultério, porque as duas adulteraram, na verdade, Sim. elas seriam levadas à morte. Só que no texto em João 8, que a gente acabou de ler, só a mulher foi levada. Não foi o homem, mas teria que, se fosse um pecado sexual, e eles estão falando da lei que cumpra-se a lei de Moisés, teria que ser a mulher e o homem. E detalhe, eles falaram que ela foi pega em flagrante. Adultério. Flagrante, ou seja, se estava em flagrante cara e tava houvesse um homem, nesse caso, ele estaria lá. E aí que a gente começa a pensar, isso aí é que balança um pouquinho a cacholinha, né? Porque se foi o homem e a mulher, só levaram a mulher. Então, Exato. a gente, nossas pesquisas, nossos estudos, entendemos que não há pecado sexual. Não é esse adultério que a Bíblia relata. Não é sobre o adultério sexual. Mas que adultério é esse? Vamos ler? Vamos lá. E outra, esses textos que nós citamos aqui fala de morte, mas não fala como é a morte. Se é crucificado, se é apedrejado, se, sei lá, se é enforcado, se é fuzilado, não pode, porque não tinha arma de fogo na época. Mas, né? Não fala. Mas existe uma morte específica que a lei fala, que quando deve se apedrejar.
Então vamos lá. Deuteronômio 17, verso 2. Vamos lá. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades, que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a tua aliança, que vá e sirva a outros deuses, Olha, sirva a outros deuses. e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te seja denunciado, e o ouvires, então indagarás bem. E eis que, sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às portas da cidade, e os apedrejarás até que morram. Isso. Olha só que interessante. Se um judeu for pego em flagrante, adorando a outros deuses, servindo a outros deuses, essa pessoa era pega, Sim. ok? E era condenada à morte por apedrejamento. Exato. O homem ou a mulher, no caso, a mulher. E entendemos que nesse texto específico de João, da mulher adúltera, o pecado dela é sobre idolatria. E por que idolatria seria adultério? Porque a Bíblia nos fala, e a gente vai ler algum texto aqui, que Israel é a esposa de Deus, ok? Então você está servindo a outros deuses, se você está adorando a outros deuses, você está traindo a Deus. Seria o adultério, né? Servir, não adulterar a um homem, mas adulterar ao próprio Deus. Não é trair a um homem, é trair ao próprio Deus. Eu quero ler um texto aqui bem curtinho, eu acho que eu não marquei isso. Isaías 54:5. Só para a gente não ficar só nas nossas palavras. É um versículo bem curto. Olha isso. Pois o teu Criador, aqui é falando a Jerusalém, pois o teu Criador é o teu esposo, e Yahvé, o Senhor dos exércitos, é o seu nome. Santo de Israel, o seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Ou seja, aqui fala que Deus é o esposo de Israel. Então, quando você serve a outro Deus, você está traindo a Deus e cometendo o adultério. Exato. Ok? Igual, né, sobre Oséias. Sim, Deus ordenou que Oséias se casasse com uma prostituta para mostrar para Israel como o próprio Deus se sentia traído por uma esposa adúltera, né? Então, essa é a ilustração que se coloca, né, de Deus e Israel como noiva de Deus. Então entendemos que em João 8, como foi levado só a mulher, e eles falaram assim, que se cumpra uma lei de Moisés, então não é adultério sexual, senão teria que levar o homem e a mulher, mas o adultério ao próprio Deus. Mas o que é mais importante nesse texto é o que vem após, porque aí é Jesus manifestando a sua graça. Exato. Né? Não o pecado em si, mas como ele faz com o pecador que se arrepende. Porque a mulher foi pega em adultério sexual, se vocês acreditarem, ou como a gente está falando aqui sobre idolatria, mas ela foi pega em adultério. E quando ele falou, né, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, quem não tinha pecado, irmão? Jesus. O próprio Jesus. Então ele deu uma ordem. Exato. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então ele poderia ter atirado a primeira pedra, já pensou nisso? Ele poderia matar a mulher. E sabe o que é legal, Kleber? Se a gente for de novo para a lei, quando Jesus cita essa situação, quem não tem pecado atira a primeira pedra, é porque a própria lei diz isso também. Não na questão de quem não tem pecado, mas em Deuteronômio, continuando, né? Da onde a gente tinha parado de ler, no versículo 5. Quando tu vai ler no versículo 6, ele vai dizer: por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só não morrerá.
a mão das testemunhas será a primeira contra ele. Ou seja, o que Jesus fez? Vocês trouxeram, vocês são as testemunhas. Vocês são os primeiros que podem apedrejar ela. Mas tem uma condição. E aí? Aquele que não tem pecado. E Jesus manifesta a sua graça nesse momento, né? Ele chega para ela e fala: eu também não te condeno. Exato. Vai e não peques mais. O que poderia condenar naquele momento a perdoou. Então Jesus manifestou a sua graça naquele momento, né? A gente entende mais para frente e veria que Jesus seria o cordeiro, seria sacrificado pelos nossos pecados. Então ele já começa a manifestar a sua graça. A Bíblia fala sobre isso, né? Que nós temos um advogado. É Jesus. Ele fala: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tem um advogado. Ok? Então se você se arrepender, independente da situação, do pecado, se foi feito agora, se cometeu agora. Exato. A gente tem que entender que o perdão de Jesus, o perdão de Deus, ele é instantâneo. Não é algo progressivo, né? Eu vou perdoando aos pouquinhos, até me sentir perdoado. Não. Pois. Porque é assim, né? E aí a gente anula e coloca isso no sentido de meritocracia. E a gente não merece nada. E outra. Né? Aí a gente entraria em outro assunto polêmico, né? Disciplina, né? Porque tem que ficar 3 meses para se sentir. Pois. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Então, o perdão de Deus, ele é instantâneo, não é progressivo. Se você se arrepender agora, mesmo se você cometeu o pecado agora, você vai ser perdoado, se arrepender de fato. E essa palavra fala isso. Eu também não te condeno, vai e não peques mais. Ok? Porque Jesus é o advogado. Ramon, se você for um advogado muito bom, um cara top, você ainda pode perder uma causa. Pois. Jesus não perde causa. Porque nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus. Então, não tem como ele perder. Não existe condenação para um pecador arrependido. Né? Isso é o manifestar da graça. Então, se você encontra na situação de pecado, ou pecou agora mesmo, está vendo esse vídeo, Exato. Se arrependa porque a graça de Jesus é acessível a você. Ok? E você pode ter a vida transformada e restaurada como essa mulher teve. Sim, foi restaurada instantaneamente. Instantaneamente. Se você se encontra hoje nessa situação, sabe? Se você pensa, né, nessa questão de justificação, não me sinto justificado, saiba que você não é merecedor. De fato, nós não merecemos. Mas Cristo, sabe? Ele nos amou primeiro. E não podemos anular o sacrifício de Jesus. Exatamente. Se você se sente que não pode ser perdoado, você está anulando o sacrifício de Jesus. Ok? Porque ele morreu por nossos pecados. Nós, de maneira alguma, de forma alguma, podemos fazer isso. Sim. Se você se sente nessa situação, sabe? Tá difícil. Ramon, tá difícil. Kleber, não consigo. Eu preciso de ajuda mesmo. Cara, a gente te aconselha primeiro, mano. Busca o seu pastor, busca o seu líder, sabe? Converse com eles. E, cara, eles são as pessoas, sabe? Direcionadas por Deus para te auxiliar nisso. Mas se você, de repente, não conhece ou não tem intimidade e se identificou com esse vídeo agora, se identificou com a gente, cara, pode nos procurar, procure no Instagram, envie-nos um direct. Cara, a gente vai ter todo o prazer mesmo de estar conversando contigo, da gente sentar, tomar um café, né? Orar por você. Estar à mesa, vamos orar juntos, sabe? A gente está aqui para isso, o nosso intuito é poder ajudar o máximo de pessoas possíveis que hoje se encontram aqui em Portugal. A gente, né, sabe o que é estar em um lugar, estar em um país diferente e, de repente, não ter com quem conversar, não ter com quem se apoiar. Então, esse é o intuito desses vídeos, esse é o intuito do que a gente faz isso tudo aqui. Todas as quinta-feiras, se você mora aqui na região de Leiria, no centro de Leiria, nós nos reunimos para falarmos destes assuntos, para orarmos juntos, para conversarmos. Se você tem interesse também, procure no direct, a nossa equipe vai responder você e para você poder estar conosco. E teremos muito prazer em recebê-los. Exato. E tamo junto. Até a próxima. Até a próxima.